Vamos para a próxima questão. Agora, uma questão sobre movimento de reconceituação, certo? Que eu acho que é questão certa. E aí você vai dizer, meu Deus, vai cair uma questão de serviço social, vou entrar de movimento de reconceituação, vou entrar em desespero. Não, não vai. Por quê? Porque você está vendo agora comigo, amor. Então, ó, vem firme que a gente vai agora acertar, nunca mais errar a questão do movimento de reconceituação. Gente, olha só, antes de comentar essa questão, o que eu quero, né, conversar com você que está aí do outro lado dessa câmera me vendo agora. Preste atenção em mim. O movimento de reconceituação, ele é um movimento tipicamente latino-americano. Eu vou botar aqui AL para você lembrar, certo? Que movimento de reconceituação é tipicamente latino-americano. Isso está na literatura, que você vai precisar responder para a sua prova. Para quem for meu aluno do curso, a gente vai aprofundar essa afirmação nas aulas do curso que eu estou regravando, mas atenção, movimento de reconceituação é um movimento tipicamente latino-americano, certo? Ele ocorreu numa faixa, né, de 65 até 75. Assim está na literatura. Portanto, 10 anos, ainda sob o jugo da literatura. E perceba, ainda na literatura, José Paulo Neto vai dizer que teve a reconceituação e teve o movimento de renovação. Porque a reconceituação, ela ocorreu de fato na América Latina. Sendo que o Brasil, como estava sob o jugo da ditadura, o que ele teve foi uma renovação, certo? Então, há essa diferenciação que não vai dar tempo a aprofundarmos aqui. E a gente sabe que tudo começou em 65, com um seminário que aconteceu em Porto Alegre, e depois foi para o chamado Seminário de Teorização e Metodologia do Serviço Social Araxá, Teresópolis e Sumaré. Pois bem, sabemos que 3 posições distintas, isso identificado por José Paulo Neto. Nós tivemos a primeira vertente, que foi a modernizadora. Nós tivemos a segunda, que foi reatualização do conservadorismo, e nós tivemos a terceira, que foi a intenção de ruptura. Então, já anota aí no teu coração, certo? Esse macete do MIR. MIR não vai estar em ordem histórica, mas vai para você decorar. Modernização, intenção de ruptura e reatualização do conservadorismo. De acordo com José Paulo Neto, cada uma dessas posições possuía especificidades e particularidades. Ele estudou cada uma lá no livro Ditadura e Serviço Social. Com base na análise desse autor, vamos avaliar as afirmativas abaixo. Primeiro, a perspectiva modernizadora entendia o serviço social como um instrumento profissional de suporte às políticas de desenvolvimento no Brasil. Veja bem, essa aqui está correta. A perspectiva modernizadora, ela é a primeira perspectiva do movimento de reconceituação e ela tem ligação com o pensamento funcionalista, que é uma derivação do pensamento positivista, portanto, ainda ligado ao status quo capitalista liberal. E como é a primeira tendência, a gente sabe, né, que o movimento de conceituação, por ele ser latino-americano, ele vai questionar a importação de teorias, né, para a nossa realidade, porque até então a gente exportava, né, o serviço social franco-belga, exportávamos o serviço social norte-americano, mas isso acontecia em todo o âmbito da ciência que utilizava, né, leituras para explicar o Brasil. Então, o movimento de reconceituação vai estar ligado muito ao movimento nacional do Brasil, né, de forças dos movimentos populares nacionais, de buscar respostas a partir de nós mesmos para as nossas situações.
Então, a primeira tendência, que é modernizadora, ela vai surgir ali em 65, ainda com os resquícios da década de 50 e 60, que foi uma época do nacional desenvolvimentismo, né, que era o chamado serviço social de grupo, comunidade, desenvolvimento em comunidade. Então, tinha muito essa relação assim, de colocar o sujeito na engrenagem do desenvolvimento do Brasil. Então, sim, a perspectiva modernizadora entendia o serviço social como um instrumento de suporte à política de desenvolvimento executadas no Brasil, principalmente, já que era a perspectiva funcionalista, de adesão da população aos interesses do Estado capitalista nacional brasileiro, né, da sua lógica de incrementação de lucro. Então, essa primeira está correta. Então, a perspectiva modernizadora, adequação, funcionalismo. Primeira tendência, positivismo e funcionalismo. 2. Uma das especificidades da perspectiva denominada reatualização do conservadorismo, agora estamos indo para a segunda tendência, é a exigência e a valorização enérgicas da elaboração teórica. Essa chamada reatualização do conservadorismo, ela é considerada, né, digamos assim, um retrocesso, na perspectiva que vai se recorrer à fenomenologia, portanto, a um recurso psicossocial sistêmico, né, da perspectiva da dialógica, mas não diretamente na fonte do Russell, salvo engano, mas sim a releituras dele. E, claro, tinha toda essa perspectiva do diálogo, de uma teorização mais sob o âmbito do conservadorismo, certo? Portanto, se fala reatualização do conservadorismo. Isso não quer dizer que a perspectiva modernadora não era conservadora. Tinha o seu quê de conservadorismo, mas essa segunda tendência, que é a reatualização, ela é mais conservadora, até porque ela é travestida de traços científicos e teóricos, que nesse caso é a fenomenologia. Então, essa 2 também está correta. 3. A perspectiva de intenção de ruptura reafirma a necessidade dos substratos positivistas e neopositivistas comum às profissões, a profissão desde suas protoformas iniciais. Tem vários erros. Primeiro, intenção de ruptura. Intenção de ruptura é a terceira tendência e essa vai ser a tendência que tem relação com a teoria social crítica do pensamento de Marx. Ela vai visar romper com o serviço social tradicional, portanto, romper com a perspectiva modernizadora e romper com a reatualização do conservadorismo. Portanto, a intenção de ruptura, ela vai ter ligação não com substratos positivistas e neopositivistas, mas com substratos baseados na teoria do Marx, tá? E o positivismo não está desde a protoforma do serviço social. Na protoforma a gente tinha o pensamento doutrinário. O positivismo ele vai vir um pouquinho depois, na década de 40. Portanto, o 3 está errado. 4. A perspectiva de intenção de ruptura, no momento de sua emersão, aproxima-se da tradição marxista, especialmente pelo viés da militância política. Sim, está correto, esse 4, tá? É na intenção de ruptura, gente, que vamos ter, né, digamos, uma interlocução profícua. Não é a primeira interlocução, mas é uma interlocução mais sistemática com o pensamento do Marx. E aí o José Paulo Neto, ele vai destacar certo? Dois marcos simbólicos dentro dessa intenção de ruptura. Nós temos o método de BH, que é aquele documento construído lá em Belo Horizonte, com passos metodológicos aliados ao pensamento do Marx. E o segundo é a publicação da obra da Mário de Yamamoto e do Raul de Carvalho, que é Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Sendo que essa maturidade, né, teórica de interlocução com o pensamento do Karl Marx,
ela é um pouco tardia. No início da intenção de ruptura, nós tínhamos uma relação muito próxima com outras figuras do pensamento marxista, com Mao Tse Tung, com Althusser, que é um marxista estruturalista, e, portanto, a gente era muito enviesado pelo marco da militância política. Não à toa, o nosso primeiro código a romper com esse conservadorismo, que é o de 86, ele foi revisto justamente porque ele tem esse caráter muito da militância política, que subordina o pensamento teórico e subordina a postura ética. Portanto, o 4 também está correto. Se não entendeu, pausa e volta. Essa é a grande facilidade de um curso online. Você pode pausar, voltar, ver quantas vezes for necessário. E se permanecer a dúvida, coloca aqui no fórum, aqui embaixo, tá? 5. Portanto, o 4 está correto, tá, gente? 5. A basal peculiaridade modernizadora é o estímulo à militância política dos agentes sociais. A perspectiva modernizadora, ela não vai estimular a militância política, certo? Pelo contrário, ela vai estimular que os agentes sociais participem da estrutura do Estado sem questioná-la. Portanto, contrário à questão da militância política. Então, esse 5 aqui está errado. Corretas, nós temos 1, 2 e 4. Portanto, o nosso gabarito é letra C da casa própria, que vocês vão comprar quando forem aprovados. Tô gostando, tô gostando. Mais uma questão agora de fundamentos do serviço social na América Latina. Aí a gente foi do início, passou pelo meio, que é o movimento de reconceituação, e agora a gente vai um pouquinho para o serviço social na cena contemporânea, discutir um pouco da apreensão da teoria social crítica no serviço social. Vejamos. Essa questão já caiu, né, agora em 2009 no concurso da Prefeitura de Cuiabá. A apreensão da teoria social crítica, a partir do final da década de 1970, acarretou a ruptura com o legado conservador do serviço social, de modo que a profissão passou a ser compreendida no processo de produção e reprodução das relações sociais, que é a tese da Yamamoto, e inserida na divisão social e técnica do trabalho. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta, tá? Ela quer a incorreta. Vamos, então, analisar as alternativas. Letra A. A emergência do serviço social como profissão se dá no estágio monopolista. A gente viu que sim, né? Capitalismo monopolista que vai suceder o capitalismo concorrencial. A gente sim está inserido o nosso processo de imersão no estágio capitalismo monopolista, que é também um estágio que o Estado amplia suas funções. Ele passa a ter funções que são políticas e também econômicas. Isso segundo Zé Paulo Neto. Período que conduziu ao Estado a necessidade de criação de mecanismos de regulação social. Olha, eu nem tinha lido o resto da assertiva, mas eu já estava adivinhando que a IBFC queria de você. O Estado, ele sim vai ampliar seus mecanismos, porque se o Estado amplia suas funções políticas e econômicas, significa que ele vai ter funções a mais que somente a burocracia, né? No caso, a função das políticas sociais, que vão surgir mediante a luta de classes na tensão de disputa dessa riqueza socialmente produzida e o Estado como um órgão que ajuda o capitalismo, né, a ampliar sua taxa de lucro. Então, ele vai criar mecanismos de regulação social, que são as políticas sociais, para lidar com as expressões da questão social. Então, essa letra A está tão correta que ela chega a estar linda. Fiquei emocionada de ler isso aqui, que está perfeito, redondinho. Eu não teria escrito melhor, IBFC. Parabéns. B. O trabalho profissional perpassa pela relação de compra e venda da sua força de trabalho especializada. Sim, correto. Gente, vocês, se são assistentes sociais, não vendem a força de trabalho de vocês, só que em ampla maioria a gente vende ao Estado.
pode não ter um processo de geração de mais-valia, que são horas de trabalho não pagas, né? Porque a gente não cria mercadorias, mas a nossa força de trabalho, a nossa energia laboral, ela é perpassada por uma relação de compra e venda, a não ser que vocês estejam trabalhando ou queiram trabalhar de graça na EBSER. Vamos supor que você não foi aprovado no concurso da EBSER, você vai lá bater a pastinha da EBSER e você quer trabalhar de graça. Aí sim não estaria vendendo nem comprando sua força de trabalho, mas enquanto você está recebendo um salário, há relação de compra e venda. Portanto, letra B, correta. C. O assistente social necessita, para exercer suas competências, de meios e instrumentos de trabalho disponibilizados pela instituição, sendo sua autonomia relativa quanto às ações a serem desenvolvidas. Essa também está correta, gente. A gente viu, né, que o trabalho profissional do assistente social, ele vai contemplar, né, as habilidades, as competências, os meios, o arsenal de técnicas, vai contemplar o objeto, que é a questão social, uma finalidade, que é a viabilização de direitos, e tudo isso está atencionado por uma autonomia relativa, porque na medida que é o profissional, né, que tem lá todo o seu conhecimento e a sua bagagem teórica, essa sua conduta é tensionada pela sua condição de trabalhador assalariado, certo? Portanto, ele fica, né, entre a liberdade da conduta e entre a atenção do vínculo, né, que organiza o seu processo de trabalho. Então, letra C correta. Por eliminação, a gente viu que é D, portanto, não vou comentar não. Brincadeira, vou comentar sim, porque não quer demais. Devido à sua inserção no âmbito do trabalho social coletivo, o serviço social se destaca pela sua utilidade social, especialmente pelo seu distanciamento da alienação acarretada pelo trabalho assalariado. Ora, bolas, a gente acabou de ver que o serviço social também é trabalhador assalariado, também vende sua força de trabalho. Isso o distancia da alienação? Não. Não distancia da alienação porque ele não controla totalmente o seu processo de trabalho. Ele tem uma autonomia relativa, ele controla de forma parcial o seu trabalho, porque não é ele que detém os meios do trabalho, não é ele que detém os recursos financeiros. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava falando com uma amiga minha, que é assistente social do Instituto Federal, certo? E ela está atuando hoje na política de assistência. Ela disse que toda a equipe passou 3 meses, certo? Fazendo, né, as entrevistas, analisando os processos para poder conceder os benefícios de assistência estudantil para aqueles estudantes que se enquadram nas condicionalidades e nos critérios. Ela disse que passou 3 meses fazendo isso, divulgou a lista, para quando foi logo em seguida, a universidade diz: assistente social, não temos recurso, não temos dinheiro. Veja, percebam, por mais que ela tenha trabalhado, feito todo o processo, tido os meios, conversado com a população usuária, não é ela que detinha o recurso total. Ela poderia administrar ali, mas não era da funcionalidade dela controlar o recurso. Então, a gente sempre tem controle parcial do nosso processo de trabalho. E por isso é que é um trabalho alienado, por mais que ele não gere mais-valia, certo? Sei que é um pouco difícil, respira, volta de novo e quantas vezes for necessário, veja essa explicação, tá ok?